Queridos, eu recebi uma pergunta aqui que diz o seguinte: Maria, a mãe de Jesus, realmente tem o poder de interceder por nós perante a Deus? Queridos, é a segunda pergunta que eu recebo através dos nossos inscritos e também dos nossos seguidores a respeito de Maria. E com todo respeito, para poder responder mais essa pergunta, eu vou dar uma introdução a respeito de quando começou aí a veneração sobre Maria. E em seguida eu darei aí a minha opinião, tá bom? Então eu vou levantar logo aqui, vou colocar a câmera no tripé e nós vamos falar a respeito disso, tá bom? Segue o vídeo. Vamos lá. O Novo Testamento deixa claro que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, quando ela era ainda virgem. Mateus e Lucas dizem isso. Mas a Igreja Apostólica jamais atribuiu a ela qualquer função especial junto à comunidade dos crentes. No entanto, amados, várias teorias especulativas a respeito de Maria começaram a se filtrar no cristianismo pós-apostólico. Justino Marte, Irineu e Tertuliano sugeriam que, como Eva havia sido a fonte do pecado e da morte, Maria trouxe a bênção da redenção ao mundo. E não demorou muito para que isso se consolidasse, e também a noção da perpétua virgindade de Maria. No concílio de Éfeso, em 431, Maria foi declarada Mãe de Deus, o que ajudou muito a estimular a crescente veneração da Virgem Maria através de cultos e orações a ela dedicados. Mas foi sem dúvida a oração da Ave Maria, originária do século XI, que mais contribuiu para popularizar essa veneração. Philip Schaff declara que durante a Idade Média, a veneração de Maria degenerou-se gradualmente na adoração de Maria, a ponto de suplantar a própria adoração do Jesus Cristo. E essa teoria, queridos, a teoria da imortalidade natural da alma, proveu o embasamento necessário para abrigar o dogma católico da Assunção de Maria. Lá na Idade Média, difundiu-se a crença de que a alma de Maria teria sido levada para o paraíso logo após a sua morte. Mas quando seu corpo estava para ser sepultado, Jesus o buscou a fim de ser reunido com a alma dela. Como se isso não bastasse, Maria passou a ser considerada como exercendo a função de mediadora humana junto ao trono de Cristo, através da qual os seres humanos poderiam ter acesso à majestade divina e obter graça especial. Em 1954, o Papa Pio IX decretou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, sugerindo que ela foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Queridos, a veneração de Maria continua ocupando lugar central na teologia católica romana. O Novo Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, corrobora a crença que diz: cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua função materna em relação aos membros de Cristo. E mais, esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente. Assunta aos céus não abandonou este munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. A revista Newsweek, de 25 de agosto de 1997, revelou que um crescente movimento na Igreja Católica Romana estava sugerindo que o Papa aprovasse um novo dogma reconhecendo Maria como corredentora juntamente com Cristo. E naquela ocasião, o Papa já havia recebido em apoio a essa proposta 4.340.429 assinaturas de 157 países diferentes, entre as quais constavam as assinaturas de aproximadamente 500 bispos e 42 cardeais. Por mais significativa que a veneração de a Virgem Maria tenha se tornado para a Igreja Católica Romana, ela não possui qualquer base bíblica. Jesus mesmo advertiu contra tal postura em Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em Lucas 8, 21, Cristo acrescenta ainda mais: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A teoria da mediação de Maria diante de Cristo a favor dos seres humanos é contrária
ao ensino de Cristo, de orarmos diretamente ao Pai em seu nome. Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o apóstolo Pedro acrescentou: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Queridos, o próprio dogma da Assunção de Maria ao paraíso cai por terra se levarmos em consideração o ensino bíblico de que os mortos permanecem em estado de completa inconsciência na sepultura. Vê Salmo 115, 146, Eclesiástico 3, 20 e em diante, aguardando o dia da ressurreição final. Queridos, se juntos fossem levados aos céus na ocasião da morte, o apóstolo Pedro jamais poderia ter afirmado que Davi, um dos heróis da fé, ainda não havia subido aos céus. Cremos, por conseguinte, que Maria foi uma pessoa piedosa e temente a Deus. Mas como Davi, ela ainda não se encontra no céu, e como qualquer outra criatura, ela jamais deveria ser venerada. Ver Apocalipse 22, 8 e 9. Não estou aqui para polêmicas, eu trouxe apenas a base bíblica para vocês. Agora você tira a sua própria conclusão, porque eu acredito na esperança.